A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. São José, rogai por nós. Olá, meus irmãos. A igreja celebra o primeiro domingo do Advento, já entrando no novo ano litúrgico, e assim, com este novo ano litúrgico, nos preparando espiritualmente de uma forma mais intensa para celebrarmos aquilo que é próprio do Advento, suas duas características. Então, primeiro celebramos esta verdade do Verbo encarnado, este Verbo que se encarna para salvar a humanidade e para divinizar esta mesma humanidade. Foi preciso que o Cristo, este mesmo Deus que se revelou pedagogicamente aos homens, se encarnasse para assumir a nossa humanidade, a nossa condição humana e assim salvar esta mesma condição humana da raiz do pecado e divinizá-la, dando-nos a oportunidade de ver a Deus face a face. Outra característica do Advento é também pensarmos sobre o escatom, sobre as coisas futuras que nos acontecerão. Então, pensar sobre a morte, a nossa morte, sobre o julgamento com Deus, sobre esta vida beatífica com Ele ou sobre a separação dele eternamente. Então, duas características que nós temos no Advento. Pensar neste Deus que se encarna na plenitude dos tempos para revelar a sua igreja, nos dar o seu reino e fazer com que através do batismo este germe de vida eterna pudesse se fazer presente já nesta preparação um dia para a eternidade no céu. Outra característica é pensar justamente nesta caminhada que nos aproxima sobre as realidades futuras. Meus irmãos, neste domingo a liturgia pede vigilância. Pensamos aqui então no verbo vigiar, do latim vigilare, ou seja, estar de custódia, estar prestando atenção à espreita para observar de Deus, tirar de Deus, escutar de Deus e de Sua palavra coisas necessárias para a nossa salvação e para uma maior amizade com Ele. Então, na primeira leitura, nós percebemos que a figura do encontro com Deus é a montanha. A montanha é o lugar mais alto, é o lugar do encontro do homem com Deus, ou melhor dizendo, de Deus com o homem. É o momento, é o lugar específico de receber de Deus as bênçãos necessárias para poder caminhar, para poder fazer a sua vontade, para vigiar, para observar os mandamentos, para fugir dos prazeres da vida e buscar consolo em Deus. Mas sabemos que foi necessário esta misericórdia de Deus, este grande ato de amor de Deus para com os homens. Foi necessário este Deus se rebaixar um pouco mais, assumir a nossa humanidade para nos ensinar um pouco mais e nos dar a chance de nele manifestarmos esta amizade em Deus, através do batismo que nós recebemos um dia pela igreja. Portanto, já no Evangelho, este mesmo Deus encarnado, que é o Cristo, o Verbo do Pai, este mesmo Deus nos ensina que é preciso fugir dos prazeres, fugir daquilo que ofusca o nosso olhar, fugir daquilo que nos prende o coração para aquilo que é terreno, para que possamos buscar consolação nele, buscar vida eterna nele, que é o nosso único caminho, a nossa única verdade e a nossa única vida. Portanto, já na segunda leitura, presenciamos o apóstolo nos dizendo que é necessário fugir daquilo que é de trevas para buscar aquilo que é de luz. Por trevas, percebemos tudo aquilo que ofusca o nosso olhar. Quando há escuridão, não percebemos aquilo que está ao nosso redor, aquilo que realisticamente se apresenta aos nossos olhos. E para buscar luz, porque a luz é aquilo que nos tira das trevas e realmente faz brilhar aquilo que está diante dos nossos olhos. Quando acendemos a luz, percebemos que as coisas estão dispostas diante de nós. Por isso, nós pedimos aqui a Deus, ao Divino Espírito Santo, para que possa já nesta celebração do Advento, nos preparando para este Natal do Senhor, fazer com que vigiemos mais,
para que a nossa vida, de acordo com o batismo que nós recebemos, possa ser uma vida de luz e não uma vida de trevas. Vigiar, estar como um anjo de custódia, para perceber de Deus coisas necessárias para a nossa salvação. E quando vigiamos, meus irmãos, nós não nos pegamos no comodismo. Nós buscamos o novo de Deus, que é a alegria. Nós não nos pegamos na passividade, ou seja, pedir sempre a Deus e não agir, não ter a força de vontade de agir. Nós não nos pegamos no desleixo, ou seja, nos preocuparmos diariamente com coisas que são secundárias e não nos preocuparmos com aquilo que é essencial para a nossa salvação. Quando buscamos vigilância em Deus, e já neste advento, não caímos na rotina, ou seja, buscamos vivenciar esta hombridade, ou seja, esta humanidade forte, esta força de vontade que faz com que não busquemos esse desleixo para com as coisas de Deus. E percebemos que já nesta humanidade aí que se apresenta, tudo que é de Deus, tudo que é da igreja passa como secundário. Se torna uma coisa desleixada, se torna uma coisa sem cuidado. Então, em Deus, nós buscamos esta força de vontade, na graça dele, para sermos zelosos para a nossa própria salvação, com a nossa própria salvação e com as coisas de Deus. A glória de Deus e a glória da igreja. Quando buscamos vigilância, e assim encerro, nós não somos indiferentes. Indiferentes com a nossa própria salvação. Indiferentes com a salvação do próximo, indiferentes com aquilo que se coloca na sociedade, com a falta de zelo com a família, com a falta de zelo com a educação, com a falta de zelo na área da saúde, ou seja, este reino de Deus, que é a igreja, que se faz presente já aqui e que se estende ou deveria se estender para toda a sociedade, mas que muitas vezes é boicotado por nós mesmos, seus filhos. Peçamos a graça de Deus, meus irmãos, e a invocação da Santíssima Virgem Maria para que nos abençoe nesta caminhada rumo à celebração do Natal. Viva a Santa Virgem da Conceição de Aparecida, viva Cristo Rei. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.